Boa noite a todos, meu nome é Charley, do canal Charley Silva com Dica de Saúde. Hoje nós iremos passar um vídeo onde trará informações importantes sobre o coronavírus. Assista até o final, e retenha essa informação para você. O que acontece com quem pega coronavírus? Se você tiver Covid-19, que sintomas que vai sentir e por quê? Vamos dar uma olhada no curso da doença no nosso corpo. Imagina que você saiu de casa e se descuidou. Encostou lá em uma superfície que foi contaminada por alguém com Covid, que tossiu e depois você passou a mão no seu olho. Ou você dividiu espaço fechado com alguém contaminado, não tinha circulação de ar e você inspirou gotículas de saliva com o coronavírus. Agora que ele entrou em contato com as suas mucosas, ele pode cair na corrente sanguínea ou seguir se multiplicando dentro do seu nariz e descendo pelo sistema respiratório. Essa multiplicação do vírus pode ser inclusive a causa da perda de sensação de cheiro e gosto, que é a hiposmia, que muitas pessoas sentem nos primeiros dias da Covid. Os outros sintomas não aparecem na mesma hora, eles podem levar de 2 a 14 dias para acontecer, enquanto o vírus começa a tomar conta dos pulmões, que é o período de incubação. Nesse meio tempo, durante a incubação, o vírus está entrando nas células que cobrem o interior do nosso pulmão, se multiplicando e destruindo essas células por onde passou. Por isso que gargarejo, bochecho ou mesmo beber água não adiantam contra o coronavírus, porque ele está nas vias respiratórias. E aí, por volta de 4 dias depois, essa multiplicação do vírus já pode ter sido suficiente para ele estar presente no muco e na saliva em quantidades grandes e começar a ser transmitido por nós, mesmo sem sintomas. Esse período, onde alguém que tem o vírus pode transmitir ele para outras pessoas, mas ainda não sabe que está doente, é o grande motivo de precisar isolar todo mundo, como a gente tem que fazer com a Covid-19, já que outras pessoas podem pegar o vírus de alguém que nem sabe que está com ele. E para a maior parte das pessoas, lá pelo 5º ou 6º dia, o corpo começa a reagir ao vírus e aparecem os sintomas. E a maioria dos sintomas mais sérios acontecem por causa da reação do nosso corpo e não por causa do vírus. Começando com a febre, que é o sintoma mais presente, e também a inflamação dos pulmões, que causa irritação, que faz o corpo tossir, daí a tosse seca que muitos com Covid-19 têm. E junto dessa inflamação do pulmão, o vírus acaba destruindo as células que levam o muco para fora de lá e das vias aéreas e o catarro acaba se acumulando. E com essa multiplicação no pulmão, com essa complicação, a inflamação e o catarro, vem o cansaço que muitos podem sentir e a falta de ar que é tão marcante na Covid. E em casos mais raros, o vírus pode atacar mais do que os pulmões e atingir o sistema digestório, de onde vem a diarreia, as náuseas e o vômito, que são mais raros. Esses são sintomas dos casos mais leves. Para a maioria dos adultos e para a grande maioria de crianças e adolescentes com Covid-19, é assim que a situação caminha. Nos casos mais leves, esses sintomas vão levar uma semana para melhorar ou até 2 em casos mais moderados, mas essas pessoas se recuperam sem precisar de hospitalização. Já nas pessoas mais velhas, em alguns casos mais novos, e entre aqueles que têm condições de saúde que vão complicar a progressão da doença, como problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, asma ou outros problemas respiratórios, as complicações podem ser maiores. Nessas pessoas, não só a inflamação pode ser mais séria, como o acúmulo de líquidos no pulmão pode ser bem pior. Esses vão ser os casos moderados a mais graves, onde acontece a versão pneumônica da doença nos pulmões. Nesses casos, depois de uma semana dos primeiros sintomas, em média, ao invés dos sintomas começarem a ir embora, eles se tornam piores. E o acúmulo de líquidos no pulmão, nessa situação, pode causar a falta de ar que obriga muita gente com Covid-19 a buscar hospitalização para receber ajuda respiratória. Nos casos mais severos e críticos, a doença evolui rápido e o paciente já pode precisar ir para um hospital quando os sintomas começam. E muitos desses pacientes vão desenvolver a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é tão característica da Covid. Entre a destruição e a inflamação do pulmão, o líquido que em outras partes do corpo ia deixar elas inchadas, no pulmão vai ocupar o espaço que deveria estar cheio de ar para dar oxigênio para o nosso sangue e para levar embora o gás carbônico. Isso vai causar uma insuficiência respiratória grave que pode ser fatal. Nos casos críticos também pode acontecer o choque séptico, que é quando a infecção começa a causar a falência de outros sistemas, além do sistema respiratório, como o sistema circulatório, que pode perder o controle da pressão sanguínea. E entre os menores de 18 anos, esse tipo de complicação é bem rara, pelo menos mais rara do que entre adultos.
Os pacientes que chegam nesse estágio grave da doença podem levar de 3 a 6 semanas para se recuperarem, principalmente entre os mais velhos. E no pior do cenário, que acontece só com uma parte de quem contrai o coronavírus, a morte pode acontecer entre 14 e 19 dias dos primeiros sintomas. Essa situação extrema acontece com a minoria de quem contrai a Covid, mas nem por isso a doença é menos séria. Ainda são pelo menos 20 vezes mais mortes proporcionalmente do que a gripe comum. E independente das mortes, como muita gente precisa de atendimento hospitalar por causa dessas complicações mais sérias, todo o sistema de saúde de uma região com um surto é rapidamente ocupado. Por isso, mesmo se você não for de um grupo de risco, fique em casa.